os ataques que foram realizados contra Israel? Olha, veja, eu acho que é importante, nós vamos fazer isso em tudo que lugar que for preciso. Agora, o que eu lamento profundamente, é o comportamento do governo de Israel. Sinceramente, é inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar, ao invés de só saber matar. Obrigado, presidente. Sabe o que é engraçado? Eu quero começar essa daí com o Didi. Eu vi uma matéria na Gazeta do Povo que um grupo terrorista chamado Hamas comemorou o que eles chamam de ataque, entre aspas, né, heróico do Irã contra Israel. Você sentiu uma retórica parecida do Lula a respeito disso, Didi? Porque se uma nação é atacada, ela não tem o direito de se defender? É isso que eu estou ouvindo? O ataque não matou centenas de milhares de pessoas, logo Israel não tem o direito de se defender? Esse é o padrão de raciocínio lógico do pessoal da extrema esquerda? Bom, de fato, sim. De fato, Israel deve ser atacado por todos os lados, né? From the river to the sea, desde o rio até o mar, deve ser atacado por todos os lados e não pode responder. Porque se responder, aí sim seria um absurdo para essas mentes doentias como é a desse sujeito que é persona não grata em Israel. Vale sempre a pena a gente lembrar disso, porque é disso que se trata, né? Ele não pode botar o pezinho fedorento dele lá dentro de Israel, porque não é questão de ser preso ou não, é uma questão de que ele não desembarcaria. Ele seria obrigado a voltar para o aviãozinho e sair de Israel. Na verdade, não entraria nem no espaço aéreo, mas enfim, esperar o quê? De uma persona não grata lá para o povo israelense. Bom, eu queria comentar rapidamente aqui, já que o assunto é o ataque do Irã contra Israel, que é o seguinte: pelo menos agora a máscara do Irã caiu, já não é mais uma guerra por procuração, é uma guerra aberta entre dois estados, e não mais contra o Estado israelense, contra 3 grupos, né, terroristas, que a gente tem que colocar os Houthis lá do Iêmen nessa conta aí também, além do Hezbollah no Líbano e do Hamas na faixa de Gaza, e dizer o seguinte: a máscara caiu, o Irã tomou as dores de toda a cúpula do Hezbollah e do Hamas que foi assassinado, eles não gostaram, e partiram para um ataque virulento, violento, odiento e covarde contra a população civil israelense. Tudo bem, atingiram a base aérea lá, mas você viu que o foco, de fato, era a população civil. E aí, Marcão e meu querido Douglas, é o seguinte: há muitos anos Israel espera uma brecha, Israel espera uma janela de oportunidade para agir militarmente mais duramente contra o Irã, e o Irã deu isso de bandeja para eles. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que Israel está de olho na destruição do reator nuclear do Irã, como fez com o reator nuclear do Iraque em 1986, em Osirak, onde eles esperaram por décadas a construção do reator, e a história é muito mais longa, eu poderia me alongar aqui muito sobre a construção, quem financiou, como eles conseguiram chegar lá, mas não vou fazer isso. Israel esperou o reator ser construído e 2 dias antes da inauguração, lá em Osirak, fez uma incursão aérea e destruiu o reator nuclear. Então, como ele ainda não tinha essa janela de oportunidades para destruir o reator nuclear do Irã, o Irã deu ontem de bandeja. De bandeja, foi a maior burrice que o Irã fez ontem, foi atacar diretamente Israel, porque agora Israel tem a faca e o queijo, a oportunidade e a desculpa perfeita para destruir o reator nuclear do Irã. Espero que ele faça isso, sinceramente, para acabar com esse pesadelo atômico lá na região. O Irã, com a bomba atômica na mão, é um perigo, do mesmo modo que seria o Saddam Hussein em 1986, e graças a Deus isso foi eliminado. Então, o Irã deu de bandeja a oportunidade para Israel não só destruir o reator nuclear, como destruir também a base lá onde estão concentrados ali os mísseis
que são lançados contra os mísseis balísticos que são lançados contra Israel. Só que tem o seguinte, é só a base, né? Porque os mísseis balísticos ficam em caminhões e são móveis e, evidentemente, com a altura dessa do campeonato, já foram retirados da base. Então, só para concluir meu raciocínio, Israel agora tem a faca e o queijo, tem a oportunidade, tem os meios para agir, tem as costas quentes e largas, porque tem o apoio americano agora para agir, e espero que esse reator vire fumaça o mais rapidamente possível, porque seria a melhor coisa para a paz na região. Claro que o Irã disse que retaliaria com muito mais força se Israel voltasse a atacar, e é óbvio que Israel vai retaliar, porque Israel não vai deixar barato aquela chuva de mísseis em cima de inocentes civis, e não vai ficar por isso mesmo. E isso que você falou, Didi, é importante, porque olha que loucura, né, que a gente vive no mundo hoje. Israel acabou de declarou o secretário-geral da ONU, persona não grata, porque o cara simplesmente não condenou os ataques do Irã. O ministro das Relações Exteriores condenou Antônio Guterres por não repudiar o bombardeio que foi realizado nessa terça-feira. E ainda a respeito disso, Douglas, a gente tem aqui os Estados Unidos que mostram, né, o Biden não existe mais, né? A gente nem passou aqui os vídeos do Biden completamente fora da casinha, mas quem está atrás do teleprompter do Biden é quem está comandando o jogo, mas assim, é uma postura de não liderança, né? De uma pessoa fraca que, inclusive, tem viabilizado o crescimento da hostilidade contra Israel no mundo inteiro. E também eu queria colocar uma questão que me deixou bem nervoso a respeito disso, né? Então a gente fala do Antônio Guterres, mas também a Embaixada do Irã no Brasil prestou homenagem a um terrorista do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que foi eliminado em ataque ao sul de Beirute na última sexta-feira, dia 27 de setembro. Quer dizer, isso mostra um alinhamento do Brasil com facções e grupos terroristas no âmbito internacional, e é um negócio assustador, é um negócio que deveria, inclusive, gerar impedimento do Lula, gerar demissão de meio mundo. E aqui, de novo, parece que está sendo uma trivialização do terrorismo no Brasil, mais uma vez. Exatamente, Marco. Essa é mais uma vez do Brasil na vanguarda do terrorismo. Infelizmente, o governo brasileiro ele é uma vergonha, um anão diplomático, perto do que o Lula está fazendo e representando o nosso país, infelizmente, como aconteceu durante o discurso de Netanyahu na Assembleia Geral da ONU. A delegação brasileira simplesmente abandonou. Mas isso mostra, isso representa também muito bem o que eles pensam a respeito do terrorismo. Se você for analisar, por exemplo, o que aconteceu nos últimos dias, eu mesmo publiquei nas minhas redes sociais, os militantes do PCO em plena Avenida Paulista defendendo abertamente o assassinato de pessoas que pensam a favor de Israel. Não estou falando nem dos israelenses, mas apenas de pessoas que pensam a favor de Israel, ou pessoas que estão defendendo o posicionamento de Israel, poder se defender. Então, assim, eu acredito que Lula, ele, como é um representante dessas pontas de lança, ele não pode dizer, mas eu tenho a mais absoluta certeza de que ele tem exatamente esse mesmo pensamento, e as atitudes do governo brasileiro em não, por exemplo, expulsar esse embaixador do Irã aqui do Brasil, em não ter um posicionamento mais firme na defesa da vida, porque, pelo amor de Deus, senhores, o Irã ele tem o maior arsenal de mísseis do Oriente Médio. Essa pesquisa foi feita por um instituto nos Estados Unidos da América. E ao invés do Lula simplesmente repudiar esse ataque horrendo feito por parte do Irã, e repudiar com veemência, da mesma forma que ele faz quando ele quer atacar os israelenses, né? Ele simplesmente ignora e ataca Netanyahu por defender o seu próprio país, sendo que ele não abriu a boca um segundo sequer para citar e falar diretamente o nome do Masoud Pezeshkian, que é o presidente, líder do Irã. Eu não sei se lá funciona da mesma maneira que os demais países, porque lá é sempre, cada país do Oriente Médio confessional muçulmano, eles têm uma forma diferente de governo. No caso, Masoud Pezeshkian, o Lula sequer citou o nome dele, não teve o incômodo de falar, se tá errado, não é assim que se faz, e pipipi, popopó, com a mesma veemência, ele faz contra o Estado de Israel.
Então, assim, é um antissemitismo que o governo brasileiro mostra que beira ali quase o nazismo, sinceramente. Porque a militância deles já é abertamente esse ponto. Eles querem dizimar o Estado de Israel, como foi feito pelo Didi, do rio ao mar. Apesar deles não saberem nem o nome do rio e nem o nome do mar, eles querem do rio ao mar eliminar o Estado de Israel. Isso é extremamente preocupante, que o governo brasileiro não tem um posicionamento mais firme. E eles não param de fazer manifestações, eles não têm vergonha de fazer manifestações, e aqui eu estou falando mais da base militante mesmo, dentro de faculdades, dentro de instituições, de utilizar o aparato do Estado, que é pago com os nossos impostos, para poder promover a agenda do terror. Tendo em vista que a Universidade de São Paulo, universidades federais do Brasil inteiro estão dando palco para esse tipo de terrorismo, Marco. E outra questão importante ainda sobre isso, né? Eu acho tem 2 vídeos que eu separei aqui, tem outros, inclusive, mais são sinistros, são vídeos completamente sinistros. Queria colocar para o pessoal ver, Bruno, pode rodar os vídeos aqui, porque, cara, isso aqui é algo... Aqui a gente está mostrando as imagens dos mísseis lançados pelo Irã em direção a Israel. Então, é uma cena horripilante. É uma cena completamente horripilante. E os sistemas de defesa de Israel, que eles têm o sistema Arrow, né, flecha, depois vai até o domo, eles têm 3 camadas diferentes de defesa antiaérea, que mostra exatamente o... e aqui é o Guga Chakra falando que o mundo vai ficar mais seguro sem o Trump, né? Isso é maravilhoso. Vídeos que o Ivan Kleber, que trabalha com o Paulo Henrique do PH Vox, ele fez, mas eu acho interessante mostrar, né, a perspectiva da pessoa que está em Israel vendo tudo isso acontecer. Ela é praticamente anulada pela imprensa internacional, por todo mundo. Tanto que a União Europeia acabou de fazer lá uma menção de repúdio ao ataque do Irã, mas ao mesmo tempo já pede um cessar-fogo. Você fala, peraí, como assim cessar-fogo? Eu acabei de ser atacado? Eu acabei de ter uma toada de centenas de mísseis direcionados ao meu território, à minha população, à nossa segurança. Mas como eu tenho um sistema de defesa muito eficiente e esse negócio não teve o êxito que o Irã queria, então não, então cessar fogo, então cala a boca, fica aí quieto, aceita o ataque. É inacreditável isso, é inacreditável, né? Fere o bom senso de qualquer pessoa. Você não precisa ser um grande entendedor de geopolítica global para entender que sim, Israel tem a legitimidade para atacar o Irã, para se defender atacando o Irã. Tá claro isso? Esse míssil, Marcão, desculpe interromper aí, esses mísseis foram de fato 181 mísseis, certo, lançados pelo Irã. Esse míssil é um míssil balístico chamado EMAD-1, é um míssil balístico de médio alcance, ele alcança até 2.000 quilômetros, certo? E ele tem uma capacidade de carga de 1.100 quilos de explosivo. Para que você tenha uma ideia, para destruir um prédio de 16 andares, bastam 100 quilos. E cada míssil tinha a capacidade de 1.100 quilos de explosivos que foram lançados sobre Israel. Ou seja, mais de 181 toneladas de explosivos foram lançadas contra Israel. Uma outra curiosidade, só para fechar aqui meu comentário rápido, meu tweet, é que os destroyers americanos, junto com o porta-aviões americanos que está lá no Golfo Pérsico, interceptaram vários mísseis. A Jordânia interceptou vários mísseis, porque obrigatoriamente o míssil tem que passar sobre o Iraque e sobre a Jordânia para atingir Israel. E quando sobrevoou a Jordânia fez o máximo que podia para ajudar, interceptou. Israel também. Ou seja, dos 181, cerca de 40 e poucos atingiram, de fato, o solo. E é por isso que o Netanyahu fala de um ataque fracassado. Mas mesmo assim, irmão, foram 40 mísseis balísticos atingindo o solo, atingindo casas, atingindo regiões povoadas, densamente povoadas, como Tel Aviv. E eu acho que isso não vai ficar barato. Eu espero que não fique barato isso daí,
mas ao mesmo tempo é fundamental a gente expor, né, as pessoas que criam também um ambiente propício para trivializar essa onda de nazismo e antissemitismo que tomam o mundo de assalto. Tem professor da GV falando sobre isso, né? Eu estou sem um vídeo dele aqui, mas depois eu pego para vocês. É impressionante, professor da PUC, professor da GV, professor do Mackenzie, tá cheio. Esses malucos estão espalhados pelas universidades todas do Brasil, de norte a sul, leste a oeste. From the river to the sea. From the river to the sea. Isso daí é uma loucura, porque, né, o MST perto de Hezbollah, etc., vira o quê? O irmão mais novo, né? Vira, não, se o cara defende o Hezbollah, pô, MST é fichinha, MST é brincadeira de criança, pai, defende o MST também, justiça social para todo mundo, irmão. Então é sinistro o que está acontecendo também no meio cultural brasileiro.